Olá, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 19 de março de 2018, está no ar o Papo de Jogador. Veja os destaques de hoje. A gente vai ver a preparação do Sport que enfrenta o Central em Caruaru, jogo difícil para o Sport pelo Pernambucano no meio de semana. Ver também a preparação do Santa, que vai jogar pela Copa do Nordeste. O Santa foi eliminado da Copa do Brasil também no Pernambucano. Enfrenta o 13, né? Para se consolidar ali na primeira colocação da Copa do Nordeste e conseguir a classificação. E a vitória do Náutico. O Náutico enfrentou o Afogados ontem pelas quartas do Campeonato Pernambucano, passando aí, vencendo o jogo por 1-0 pelo Campeonato Pernambucano. Tudo isso agora para você no Papo de Jogador. A gente está de volta. Eu quero dizer para vocês que você pode assistir também o Papo de Jogador ao vivo pelo facebook.com/TV Nova Nordeste. É só clicar lá, acessar, que você vê tudo ao vivo aqui e você vê também os nossos convidados. Hoje temos aqui a presença do professor Roberto Fernandes, treinador do Náutico, e também Rafael Cabral, repórter, comentarista e apresentador da Rádio Transamérica Recife, né, Rafael? Boa tarde também por Roberto. Boa tarde, Marquinhos. Eu acho que é isso aí, essas três funções por enquanto. Mas obrigado pelo convite. Primeira vez que eu estou aqui. Já desejo vida longa ao programa. Muito sucesso. Valeu. Você, Marquinhos. Obrigado. Professor, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Da mesma forma, Marquinhos, parabenizar aí pela essa nova, não tão nova, mas nova empreitada. É um prazer grande estar aqui participando aqui. Beleza. Jogo difícil ontem, né? Jogo duro, né, cara? Jogo duro. Aê. Pegou a primeira parte? Pegou, mas pode repetir se quiser. Então, repetir aí, né, parabenizando o Marquinhos pelo programa. Aí a gente deseja vida longa, muito sucesso também. Jogo difícil, jogo complicado. O Náutico sofreu uma marcação muito forte numa tarde de pouca inspiração. Então, vai para a dramaticidade mesmo. É verdade. A gente vai falar do Náutico daqui a pouco, mas a gente começa o programa falando do Sport, que enfrenta o Central no meio de semana pelo Campeonato Pernambucano. Parada dura para o Sport jogando fora de casa. Vamos ver essa matéria. O clássico contra o Santa Cruz não valia apenas a classificação para as semifinais do Campeonato Pernambucano. Ser eliminado na noite daquela quarta-feira teria um peso muito maior para o Sport, já que o time rubro-negro não está jogando nenhuma outra competição neste momento. Seria cerca de um mês sem nenhum jogo no calendário do Sport. Mas ao término dos 90 minutos, os comandados de Nelsinho Batista mantiveram o Sport vivo na competição e o próximo passo em busca do título acontecerá em Caruaru, já que o Central eliminou o América num dos outros jogos das quartas de final e teve um desempenho melhor que os rubro-negros na primeira fase. Mais que isso, o Leão da Ilha do Retiro, para se classificar, precisa quebrar 2 tabus deste pernambucano. Primeiro, conseguir vencer fora dos seus domínios. Dos 5 jogos que fez como visitante, não venceu nenhum. O segundo tabu é impor ao Central uma derrota dentro de casa. Atuando no Lacerdão, os caruaruenses não sabem o que é perder. Para a partida desta quarta, Nelsinho Batista pode ganhar um reforço de peso. O meia Everton Felipe participou de um jogo-treino e não sentiu nenhum incômodo. Portanto, fisicamente, está apto para ir a campo. O que pode pesar contra o atleta é a falta de ritmo de jogo. De acordo com a programação do Leão, Nelsinho Batista comanda mais um treino na tarde de amanhã, movimentação fechada à imprensa, e na terça-feira os trabalhos serão pela manhã. Logo depois, a delegação segue para Caruaru, onde mais um capítulo do Campeonato Pernambucano 2018 será escrito. Parada dura para o Sport, quarta-feira. O Sport enfrenta o Central, que perdeu apenas uma partida nessa fase do Campeonato Pernambucano e foi para o Vitória jogando na Arena de Pernambuco. O Sport é o favorito jogando contra o Central, lá em Caruaru? Marquinhos, eu acredito um pouquinho de favoritismo para o Sport, mas acho que é uma partida até mais equilibrada do que o Náutico vai ter com o Salgueiro. Eu atribuo um favoritismo maior ao Náutico diante do Salgueiro do que atribuo um favoritismo ao Sport diante do Central. É um jogo um pouquinho mais equilibrado. Não sei se o Roberto concorda tanto com isso. A opinião dele. Mas então, Marquinhos, o Central fez uma grande primeira fase, né? Ficou atrás do Náutico apenas no critério de gols marcados. Todo o restante era igual, né, a do Náutico, só no critério de gols marcados o Náutico marcou mais gols do que o Central. Como você disse, não perdeu para nenhum grande, ganhou do Náutico lá, empatou com o Sport,
fez um jogo muito bom contra o Santa no Arruda, poderia ter vencido a partida também, mas ficou no empate. Então é uma equipe que se credenciou a chegar a essa fase que ele está agora, com méritos, tem um bom treinador, tem um time encaixado, é difícil jogar lá, sobretudo pelo gramado. O time é bom, o time é aplicado, mas o gramado do Lacerdão, os jogadores do esporte são unânimes ao dizerem, e o Roberto esteve lá também, ao dizer que o gramado do Lacerdão não está legal para a prática do futebol. Nelsinho sentiu isso, chegou até a mudar esquema. Lembro que ele chegou a jogar com 2 centroavantes, na época o André com o Leandro Pereira, para fazer um jogo mais direto, bola alçada na área, e acabou não dando muito certo. Então, tô curioso para saber qual vai ser a estratégia do Nelsinho para esse jogo, porque de lá para cá o gramado não melhorou, né? Continua ruim. E foi o melhor pequeno desse campeonato, professor? Eu acho que Professor Roberto, né? Não, tranquilo, Roberto. Eu acho que o Central fez, não só em números, mas também em futebol, a melhor campanha, né, das equipes do interior. E também, né, fez campanha melhor do que equipes da capital também. A campanha do Central desde o início foi uma campanha mais consistente, né, do que de outras equipes, tanto que terminou em segundo lugar a primeira fase apenas por questão de saldo de gols, né, por gols marcados. Tem um treinador absolutamente experiente, que é o Mauro, conheço de longas datas. Tem um gerente de futebol que conhece muito de futebol, né, um cara que é daqui, mas rodou muito tempo fora, que é o Adriano. Então sabe montar muito bem elencos com orçamento mais baixo, que é o caso, né, do Central. Então eu acredito que vai ser um jogo complicado, não é? Mas eu não mudo minha opinião do início da competição. O Sport é o grande favorito ao campeonato, né, por tudo que envolve. Mas o Central está correndo por fora, Náutico e Salgueiro da mesma forma. Eu acho que é um jogo perigoso, porque eu estava vendo o Campeonato Paulista ontem, por exemplo. Só o Palmeiras venceu dos grandes, né? Corinthians perdeu, São Paulo perdeu, então tá complicado. Santos empatou, né? Santos empatou, então acho que não vai ser fácil. Agora, essa saída desses jogadores, saiu o Richelli, o Diego e agora o André. Você acha que isso vai facilitar o trabalho do Nelsinho para encorpar mais esse grupo? Porque o Sport dependia muito da individualidade, né? Nesses últimos 2 anos foi assim, né? Principalmente na dependência do Diego, também um pouco do Richelli. O ano passado foi até mais o André que apareceu individualmente. Agora eu acredito que o Nelsinho vai ter um time mais operário, vai trabalhar um pouco mais o conjunto, né? Acho que pode dar certo. O Sport ainda necessita de reforços, muitos reforços para chegar na Série A um pouco mais competitivo. Marquinhos, para o Campeonato Pernambucano é suficiente, né? Acho que foi suficiente essa montagem do time do Sport, mas para a Série A precisa ainda de muita coisa. Em relação aos nomes que você falou, Richelli, André, Diego Souza, se você for perguntar para qualquer treinador, qualquer técnico vai dizer que preferia ter os caras no time. Preferia ter o Richelli, o André e o Diego Souza, mas eram jogadores que não estavam fazendo muito bem ao grupo, né? Diego Souza há muito tempo que já queria sair, o Richelli da mesma forma, o André foi seduzido por essa proposta do Grêmio e também não estava querendo mais ficar aqui. Então, para você ter jogadores que não estão tão imbuídos no propósito do clube, não estão tão focados, é melhor que se dê um destino mesmo para esses jogadores. E agora, o Sport tendo solucionado esses problemas, entre aspas, né, tendo negociado bem o Richelli, negociado bem também o André com o Grêmio, eu acho que o Nelsinho pelo menos vai ter mais tranquilidade com o grupo, porque querendo ou não, acho que contamina um pouco o grupo, né? O André é o líder, o Richelli é um líder também do grupo, acho que acaba contaminando um pouquinho, gerando um mal-estar dentro do elenco. O Sport tendo solucionado agora esses problemas, eu acho que o Nelsinho fica mais tranquilo para esse jogo agora diante do Central. Mas, sem dúvida nenhuma, seria melhor para o Sport ter, né? O André em campo, ter o Richelli em campo, iria fortalecer muito o time. Mas não tendo, o Nelsinho vai ter que arrumar algumas soluções aí. É uma tendência, Roberto, esses times que tem visto hoje... acho que não dá para contar nos dedos os caras que fazem diferença hoje no futebol brasileiro. Hoje a prioridade dos treinadores é mais o conjunto, trabalhar o conjunto, do que ter um ou outro jogador que possa fazer diferença, ou isso ainda faz parte hoje da cultura do futebol. Porque eu vejo o time mais, os treinadores trabalhando mais o conjunto, isso sendo o referencial, o diferencial das equipes. É uma tendência porque a escassez é muito grande hoje dos caras que faziam a diferença anteriormente. Tu já teve, né? Trabalhando no Náutico, os caras que resolviam, né? E hoje a gente vê o Sport, por exemplo, que tinha
no mínimo 3 jogadores aí que eram referência. Hoje não tem ninguém. Isso está mudando no futebol? Olha, Marquinhos, eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes a Europa recentemente para estudar. Fui a Portugal, Espanha, França, Itália. Me concentrei mais na Itália, porque as equipes, fazendo um balanço da minha carreira, as equipes que eu venho dirigindo, né, quanto maior é o campeonato, menor é o orçamento que eu tenho para trabalhar. Eu disputei 4 Série A, campeonatos brasileiros da Série A, e nesses 4 campeonatos eu só dirigi clubes que estavam com os 10 menores orçamentos, né? Na Série B, eu tenho acho que 6, 7, 8 participações de Série B, nunca dirigi um favorito de Série B. Então, era uma coisa que eu queria dar uma fortalecida dentro do meu trabalho. E o que é que eu posso te falar em termos gerais, né? Cara, futebol é um jogo tático sem volta. Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Bayern de Munique, e nós vamos citar mais 5, vamos encher as 2 mãos, 10 equipes, são absolutamente diferentes de todo o resto do futebol. Eu vivenciei muito, eu tive muito, por exemplo, no futebol português. E você tirando equipes como o Benfica, o Sporting e talvez o Porto, né? Você vai ver equipes que, se tivessem disputando no Brasil a Série B, não sobe. Não sobe. Mas, taticamente, competiriam fácil na Série A aqui. Porque o conceito tático é muito bem definido, né? E uma outra coisa, falando para o futebol pernambucano. Hoje, a realidade do futebol pernambucano, nós só temos uma equipe, né, que está na Série A e que tem orçamento de Série A. Então, cara, não dá para você estar falando copia e cola. Não, a tendência do futebol é isso aqui, vamos copiar, colar e cobrar daqui. Cara, não é isso. É completamente diferente, né? Então, momentos que vive hoje, por exemplo, o Náutico, momentos que vive hoje o Santa Cruz, é de uma realidade onde se tem que trabalhar muito mais a questão de grupo, de conjunto, né? Por quê? Porque eu não posso achar que eu sei de futebol mais do que os outros. Eu tenho que fazer a minha parte, mas eu tenho que ter uma autocrítica, né? Então, se a gente vê, por exemplo, equipes que têm como pagar 200, 300 mil reais de salário para um jogador, a gente vê dificuldade na criação, eu, que tenho muito menos do que isso no meu elenco inteiro, vou achar que eu vou ser o... Não. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, no caso o Náutico tem feito isso, de ser uma equipe pragmática, de jogar por resultado, independente do adversário. As coisas, elas têm que ter uma coerência, né? Quando você está no ápice, né? Quando você está por exemplo, um Palmeiras, se a gente for analisar um Palmeiras, você tem que dizer que com o elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras tem que enfrentar qualquer equipe do Brasil, dentro e fora de casa, da mesma forma, propondo o jogo. Igual para igual. Claro, isso aí também funciona para quem está na parte de baixo. Entendeu? Não é porque está na parte de baixo que o Náutico vai competir com a equipe da Série A de uma forma e com a equipe da Série C ou D de outra. Não, existe um padrão, existe uma coerência de trabalho. E é claro que quando nesse tipo de circunstância você é posto como favorito, né, aumenta, né, muito mais a tua responsabilidade, mas esse aumento ele não se traduz muitas vezes no campo, né? E agora eu estou me referindo especificamente ao jogo do Náutico nas quartas de finais diante do Afogados, né? O Náutico sofreu uma marcação muito forte, entendeu? Faltou um pouco de inspiração, né? Eu acho que a gente não estava numa das melhores partidas nossas, e você acaba, cara, tendo um jogo absolutamente truncado. Quando eu citei, né, que eu preferia uma equipe da Série A nessa próxima fase da Copa do Brasil, obviamente que eu, em sã consciência, eu não vou querer pegar um São Paulo, um Palmeiras, enfim, uma equipe dessa, em detrimento a uma equipe mais parecida com a minha. Mas eu falo no que diz respeito a quê? A questão da cobrança do jogo, né?
Se eu for citar, para mim, os 3 melhores jogos do Náutico na temporada foram os 2 jogos contra o Bahia e contra o Sport. Inclusive contra o Bahia lá. Nós perdemos do Bahia por 2-1 pelo resultado de jogo. Mas nós competimos com o Bahia, né, de igual para igual, com um disparate financeiro e técnico absurdo. Né? Por quê? Porque o foco é o Bahia, a obrigação era do Bahia. E nesse momento, nesta temporada, o Náutico tem que entender, as pessoas precisam entender, e eu acho que a grande maioria já está entendendo, que tem que ser dessa forma. Quando o Náutico vai disputar uma Série C, que é talvez o grande objetivo nosso da temporada, nós precisamos entender que o Náutico não vai disputar uma Série C como o Fortaleza. O Fortaleza ficou 8 anos na Série C, 8 anos. Em nenhum dos 8 anos, o Fortaleza deixou de ter um time de Série B. Em nenhum. A folha do Fortaleza nascer era 800 mil, 700 mil, variava, 700, 800 mil. A folha do Náutico na Série C vai ser 1/3 disso aí. Então nós vamos competir. O que é competir? Vai prevalecer, queira Deus, está jogando nos aflitos, o apoio do torcedor, né? No momento de uma chegada mais à frente da competição, né? Uma mobilização, e aí quem sabe vir 1 ou 2, 2 peças diferentes. Mas o Náutico entra na Série C com o mesmo patamar de Botafogo, com o mesmo patamar dos seus principais concorrentes. Legal. O Roberto falou do Santa Cruz, do orçamento do Santa Cruz. A gente vai falar agora do Santa, que se prepara também para jogar no meio de semana, joga na quinta-feira contra o 13. O Santa é o líder do grupo. Vamos ver o que o Santa fez nessa semana. Dez jogos de invencibilidade. Essa era a marca do Santa Cruz até o jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. Mas a amarga derrota no Clássico não só quebrou essa sequência, quanto tirou os tricolores do estadual. Agora, ao Santa, resta voltar todas as atenções para a Copa do Nordeste, enquanto aguarda o início da Série C no dia 14 de abril. Até lá, os tricolores farão 2 jogos que faltam para encerrar a fase de grupos do Nordestão. Enfrentará o 13 da Paraíba na próxima quinta-feira no Estádio Amigão e o Confiança de Sergipe no dia 28 no Arruda. Basta um empate já contra o 13 para que o Santa garanta sua vaga nas quartas de final. Apesar de dolorosa, a eliminação serviu de lição para o elenco coral e eles tentarão pôr em prática isso já no confronto desta quinta-feira. O Santa enfrenta o 13, o Santa tem 8 pontos, é o líder. Acho que já tem a sua classificação garantida, né? Mas o que foi dito durante toda a semana, depois da derrota, a eliminação do Campeonato Pernambucano, é que o Santa precisa de reforço. Quais as posições, Rafael, que o Santa necessita para a Copa do Nordeste e também para a Série C? Cara, Marquinhos, mais carentes, né? É difícil dizer para qual posição o Santa não necessita, né? Precisa de muita coisa. Precisa de zagueiro, precisa de lateral esquerdo. Não acho que o Ávila vá dar conta da Série C. E o Santa não tem um lateral esquerdo confiável no banco, né? Que é o Paulo Henrique, que até agora não agradou. Precisa de segundo volante, acho que é necessário. Precisa de meia. E, sobretudo, a que mais precisa é o centroavante, né? Porque desde que o Grafite saiu, não conseguiu encaixar. O Vinícius foi contratado, até fez uma temporada bacana pelo Náutico no ano passado. Chegou fazendo gols, depois teve um problema nas costas, né? É até crônico o problema do Vinícius e tudo mais. Mas é um cara que também não convenceu. Então eu acho que a posição que o Santa mais necessita é o centroavante. Mas a diretoria vai ter que trabalhar bastante para a Série C, porque tem que vir aí uns 4 a 5 reforços para esse time do Santa conseguir dar uma engrenada, sobretudo por conta do modelo de jogo do Júnior, né? Que é um cara que gosta de um time de construção, de troca de passes, de posse de bola. Com esse elenco que ele tem, ele não vai conseguir fazer isso na Série C. E ele ainda tem o desejo de jogar dessa maneira, mas para jogar dessa maneira precisa vir mais qualidade. É legal. A gente vai falar do Náutico, mas primeiro a gente fala do universo dos games, tudo para o seu game. No universo dos games, que são 4 lojas aí na região metropolitana, tem em Abreu e Lima, Camaragibe, Casa Amarela e também na Caxangá. Né? Não é só games, né? Também tem assistência técnica, tudo para o seu game. Quem gosta de game também precisa fazer a manutenção do seu Play, também do seu Xbox, é só ir lá procurar o Ismael, que o desconto é garantido. Universo dos Games, a melhor loja de game da região metropolitana do Recife. Agora a gente pula para o Náutico, a gente vai ver os melhores momentos, porque também não foram só os melhores momentos, teve polêmica também no jogo de ontem.
talvez tenha sido o melhor momento do Náutico no primeiro tempo, né, Bruce? Sim, sim. Essa cabeçada do Foi Wendel, pouco. né? Que o Afogados também não saiu para o jogo, né? Não, a proposta de do ficar atrás. Afogados era Tá, a proposta do Náutico era jogar no erro, tentar levar para os pênaltis, né? Essa aí podia ter batido cruzado, hein, Roberto? É. Do Robinho. O Ortigosa ficou maluco com ele. Que ele ficou esperando atrás a bola, né? E o Ó, Robinho presta atenção. Olha, foi pênalti. falta, isso é falta. Falta no zagueiro ou do atacante? Falta no nosso atacante, olha aí, ó. Olha nessa imagem aí. Ele... O problema é que foi uma jogada fora do lance, né? A bola não estava naquele local. E o árbitro estava de frente, Não não é? estava encoberto no lance, não. Não é? Ele viu, ele teve plena convicção do pênalti, né? O Roberto, o Wendel, ele ainda... Qual o percentual dele físico hoje para enfrentar O Wendel é um jogador que já tem nos ajudado bastante, né? Principalmente com a liderança dele em campo. Agora, o Wendel, além de não ser, claro, nenhum garoto mais, é um cara que estava desde a final do Brasileiro, da última rodada do Brasileiro, Estava na Ponte, o ano né? passado, na Ponte, sem jogar. Então, ainda está trabalhando para adquirir o melhor da sua condição, mas vem evoluindo e tem agregado bastante ao grupo. Vale lembrar que a torcida ontem compareceu, foram mais de 18 mil pessoas, torcedores do Náutico na Arena de Pernambuco. E interessante, Marquinhos, que o torcedor do Náutico também entendeu. O Roberto estava falando aqui, a imprensa precisa entender, a torcida precisa entender. A gente percebeu ontem que o torcedor já está comprando a ideia desse time, né? Porque em outros momentos, o Náutico jogando o primeiro tempo como foi ontem, a torcida vaiaria no intervalo. E a gente não escutou nenhuma vaia do torcedor, entendendo a proposta que é esse time mesmo. Operário, que vai ter dificuldade, mas é um time muito aguerrido, né? Eu acho também que ficou muito claro para o torcedor, principalmente nas palavras do Roberto esse ano, qual seria o objetivo do Náutico. Porque eu lembro que o ano passado, começo do ano passado, ficou aquela pressão de ter que ganhar o Pernambucano, 14 anos, era 13 anos, né, o ano passado, e na reta final o Náutico não conseguiu, e aí frustração geral por parte do torcedor. Esse ano, Roberto, não, o objetivo é a Série C. Então o torcedor está comprando, eu acho que não é só isso, acho que os resultados e também essa integração, que eu estou achando bem legal, essa ação de marketing dos jogadores envolvidos. Isso partiu de quem, Roberto? Partiu de você também para os jogadores participarem de tudo isso? Não, tudo aquilo que envolve o extracampo, né, está sendo muito bem realizado pela diretoria, pelo departamento de marketing, né? Os atletas se predispõem, né, a fazer isso aí. Então, assim, eu acho que a sinergia está acontecendo, né? A integração de departamentos no Náutico, seja comissão, atletas, diretoria, e o Náutico em si como clube com a torcida. Eu acho que a gente vive um momento bom, mas, da minha parte, muito pé no chão. Não ganhamos nada ainda, né? Ainda restam, por exemplo, para o Campeonato Pernambucano, 3 decisões, né? Então, eu estou um pouquinho calejado já desse negócio de campeonato estadual. Então, a gente tem procurado administrar isso para não deixar a euforia, né, chegar dentro do grupo. O grupo é um grupo humilde, trabalhador, guerreiro pra caramba e corre por um prato de comida em cada jogo. É dessa forma que a gente tem que nós chegamos até aqui, né? E é assim que a gente espera conseguir chegar nos nossos objetivos. É hoje o maior objetivo, você falou essa entrega dos jogadores. É o maior objetivo hoje. Teve algumas partidas, uma ou outra, que você reclamou dessa entrega dos jogadores, faltou entrega. Hoje, a concentração desses jogadores é a sua prioridade no momento, porque, por exemplo, sabe que às vezes inconscientemente, pelos resultados obtidos, o jogador relaxa. Até por já ter sido jogador, eu sei que quando as coisas estão indo bem, inconscientemente você relaxa. Você tem passado para esses jogadores a importância de se manter concentrado para que não relaxe nessa reta final, né, de 2 competições, por exemplo? Olha, Marquinhos, sem dúvida, porque o Náutico ele tem algumas coisas interessantes no nosso elenco, né? Por exemplo, do grupo que nós temos de atletas, vamos botar em uma média de 35 jogadores, tá certo?
eu tenho, salvo engano, 7 ou 8, não passa de 8 seguramente, jogadores de 35 acima de 24 anos de idade. Então meu time é molecada, cara. Segundo ponto, molecada... A empolgação é maior, né? Segundo, molecada que nunca jogou com a camisa do Náutico. Entendeu? Tenho a molecada que subiu da base, que está debutando como profissional agora, e a molecada que veio de outros clubes que nunca tiveram peso da camisa do Náutico. Ipiranga, de Erechim, e outras equipes, né? Então, cara, a gente tem que segurar esse negócio com muita experiência, né? A gente tem jogadores como o Wallace, como o Wendel, Negrete, Josa, Ortigosa, Camacho também, né? Camacho, e vai parando por aí. O Breno, com toda aquela loucura, o Breno tem 24 anos, cara. Breno, zagueirão, pô, parece o xerifão, 24 anos, pô, moleque. Menino ainda, está crescendo no futebol. Tem muita coisa para aprender. E do Breno para baixo, velho, é molecada, 22, 21. Robinho tem 19 anos, pô. Kevin tem 19 anos. Eu tenho como titulares hoje 3 jogadores, né, salvo engano, exímios da base, que o ano passado era sub-20, né? Que é o caso do Kevin, lateral esquerdo, que é o caso do Robinho. Né? São jogadores que têm... O Robinho tem idade para disputar esse Pernambucano de juniores, pô. Então, a gente precisa ter uma atenção maior, né? Porque eu sempre falo, de elogio ninguém se defende. Eu acho, me ajuda o Náutico estar nesse momento em termos de resultado e sofrendo crítica, porque não propõe jogo. Porque deixa os caras mais raivosos ainda e vamos ganhar desse jeito, é assim que nós vamos e vamos para frente. Mas é uma convicção, né? Não cara, tem que... olha, Marquinhos, quem me conhece, né, é só fazer um exercício e ter boa vontade. Sabe que eu sempre fui um treinador de jogar no ataque. Sempre sabe que eu fui um jogador de ter uma equipe que sempre marcou muitos gols, certo? Só que hoje eu estou, na minha cabeça, começando a entrar na fase, na minha maturidade como treinador. Estou com 45 anos, já vivi pra caramba esse negócio. Tenho constantemente feito a reciclagem, um monte de situações. Então, assim, cara, eu não vou na empolgação. Hoje, o time que eu tenho é para jogar assim, e ele vai jogar assim. Entendeu? Pode falar o que quiser falar, não interessa. Você vai me perguntar, é seu modelo de jogo? É óbvio que não. Mas faz o seguinte, me dá o orçamento da Série A e aí vocês voltam a discutir. A gente volta a sentar nessa mesa aqui daqui a 6 meses. E mais, não só me dá o orçamento, me dá o tempo de trabalho. Né? Me dá o tempo de trabalho. Por quê? Porque essa equipe tem 2 meses de competição. Nós estamos chegando agora É a que mais jogou hoje no Brasil. A que mais jogou. Nós estamos chegando à segunda quinzena de março. De um time do zero. Né? Veja, por exemplo, sem querer fazer comparações, mas que isso é uma coisa fundamental, é uma coisa importante, o quanto, por exemplo, há uma queixa, né, e há um lamento, e há uma discussão em cima do Sport que perdeu o Diego, que perdeu o Richelli, que perdeu o André. Beleza, o resto do ano passado está tudo aí. E eu? Ninguém. Então, um time do zero, cara, e com orçamento baixo. Então, nós vamos dançar de acordo com a música. As coisas vão evoluindo, vamos. Ó. Chegou amanhã uma situação da diretoria, ó, Roberto, senta aqui. Ó, o Náutico, através disso, nós vamos conseguir agregar 200 mil a mais. A nossa folha vai passar agora para 400 mil. Porra, pode ter certeza que vai... Ó, é simples, é só olhar. Melhorou um pouquinho, classificou de fase, entrou uma situação que nem ainda entrou efetiva, mas da possibilidade de entrar de Copa do Brasil. Ó, chegou o Wendel. Quando entrosar, vai agregar. Por enquanto está agregando na vontade e na experiência. Né? Chegou o Ortigosa. Vai agregar? Já está agregando. Quando entrosar, vai agregar muito mais. Né? Quando é que eu falo de entrosar? Né? Quando a gente estiver efetivamente repetindo a mesma equipe com a sequência de jogos. Né? Eu não repeti a equipe esse ano por força de calendário. Né? E eu estou num momento onde eu preciso desse tipo de repetição. Então eu acho assim, que o Náutico está no caminho
correto dentro daquilo que ele tem de momento, né? E à medida do possível que a coisa for evoluindo, a gente vai, claro, agregando qualidade, propor jogo, posse de bola, o raio que o parta. Mas, por enquanto, o Náutico precisava, né, ser competitivo. Nesse primeiro momento, o Náutico precisava ser competitivo. Nós vamos ser. Eu acho que após o Campeonato Pernambucano, fecha-se um ciclo. Vai se iniciar outro que é de Série C. Vamos ver o que é que se tem de mercado e o que se tem de orçamento para agregar. Legal, a gente vai passar... O Náutico joga quinta-feira contra o Botafogo pela Copa do Nordeste e hoje saiu o sorteio, né? Foi definida as datas aí da quarta fase da Copa do Brasil. O Náutico enfrenta a Ponte, primeiro jogo em São Paulo, em Campinas, o segundo jogo definido para Recife, só não foram definidas ainda as datas, né? Eu queria ter mais tempo aqui para conversar com o Roberto e também com o Rafael, mas... A princípio, meia hora, mas depois a gente vai alongar isso aí. Professor, muito obrigado por ter vindo. Boa sorte no seu trabalho com o Náutico. Rafael também, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Marquinhos. Valeu, gente. Papo de Jogador volta segunda-feira que vem com mais novidades para vocês. Boa tarde a todos.